Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você, esteja também com toda a tua família. Amados, Apocalipse 6, nós vamos preparar para nós duas mensagens. E na verdade eu não vou trabalhar os 7 cavaleiros também, ou os 7 selos. Os 4 cavaleiros ou os 7 selos. Na verdade nós vamos trabalhar só o primeiro selo. E depois nós vamos trabalhar aí os versículos 16 e 17. Falando um pouquinho a respeito da vinda de Jesus Cristo, do retorno de Jesus Cristo a essa terra, tá bem? Quero agradecer a você que assistiu o último vídeo até o final, agradecer a você que compartilhou. Se você não deixou seu like, em algum momento volte no vídeo e deixe seu like. Se você não compartilhou, compartilha. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Eis-nos aqui para adorar o Teu nome. Eis-nos aqui para aprender mais de Ti. Queremos abrir o nosso coração, Senhor, à Tua palavra. Queremos abrir o nosso coração aos Teus planos, aos Teus projetos para a nossa vida, aos Teus sonhos, aos Teus desejos, à Tua vontade. Tua vontade que é soberana, absoluta, verdadeira. A Tua palavra que é verdadeira, que é eterna. Queremos, a Deus, ser abrigo, ser morada da Tua palavra. Que a Tua palavra encontre espaço e lugar em nosso coração e dirija a nossa vida. Que seja o nosso guia nesses dias finais, de tanta controvérsia, de tantos conflitos, de tantas ideias, de tantas filosofias, que a Tua palavra, Senhor, seja o nosso guia. Que o Senhor mesmo seja o nosso baluarte, o nosso defensor, o nosso libertador. Seja o nosso Deus, o nosso Salvador. Seja o nosso tudo, Senhor. E nesse tudo nós incluímos um Deus que cuida da gente, um Deus que cura a gente, um Deus que perdoa, que salva, que transforma a vida da gente. Que cada pessoa que assistir a essa mensagem, Pai, seja alcançada pelo céu com as Tuas bênçãos. Que o Espírito Santo, Deus maravilhoso, Consolador, fale conosco agora ao estudarmos a Tua palavra. Dá a Tua bênção a todos nós. Nós Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2, tá bem? Capítulo 5, nós vimos que há um livro selado e o Cordeiro é Jesus Cristo e ele vai abrir os selos. E ao abrir o primeiro selo, João viu um cavaleiro montado em um cavalo branco. Vamos lá. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e João ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Um dos 4 anciãos, uma das testemunhas, né, chama João, um dos 24 anciãos, né, um dos 4 seres viventes, desculpa. Um dos 4 seres viventes chama João e diz, vem cá. E quando João viu o anjo chamando, ele olha numa direção, e ao olhar naquela direção ele vê um cavalo branco. E montado num cavalo branco tem alguém, um cavaleiro. E esse cavaleiro tem 2 coisas na sua mão. Ele tem um arco.
e na sua cabeça tem uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Amados, como eu disse na mensagem anterior, se você não assistiu, pare esse vídeo e assista. Apocalipse 5 é o capítulo principal da Bíblia. Porque se Apocalipse capítulo 12 apresenta que há um conflito no céu, existia duas verdades. O conflito, na verdade, foi estabelecido com base em duas premissas. Satanás está certo, Deus está errado. Satanás está errado, Deus está certo. Então a verdade de Deus confrontada com a verdade de Satanás. Esse é o conflito que há no céu. E aí Jesus Cristo batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, vamos ler, Apocalipse 12, versículo 7 a 9. Então houve uma guerra no céu. Que guerra foi essa? Não tinha espada, não tinha arma química, não tinha bomba atômica, não tinha revólver, não tinha nada. A guerra era duas premissas. Quem está certo? Satanás com a sua verdade ou Deus com a sua verdade. E aí diz o Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz assim: houve guerra no céu. Leia comigo, houve guerra no céu. Tá certo? E que aqui diz, Miguel pelejou com os seus anjos e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, Jesus Cristo com a verdade de Deus, Satanás com a verdade dele. Então, anjos adotaram a verdade de Satanás. Observe que aqui a guerra no céu, houve anjos fiéis a Deus, mas também houve anjos fiéis a Satanás. Então essa era a guerra. A guerra no céu era quem está certo, Deus ou Satanás. E essa guerra, ela é travada com essas duas premissas. Deus está certo, Satanás está errado. Satanás está certo, Deus está errado. Quem vai vencer essa batalha? Aí versículo 8 diz que Satanás não prevaleceu, nem se achou no céu lugar para ele. Então Satanás, com a sua verdade, foi expulso do céu, porque a verdade de Deus prevaleceu no céu. Então Apocalipse capítulo 6 diz que Jesus Cristo saiu vencendo. Leia comigo de novo, Apocalipse capítulo 2, 6, versículo 2. Final do versículo 2, assim, olha. E ele saiu vencendo e para vencer. Então essa expressão saiu vencendo, a gente tem que remeter que a primeira batalha que aconteceu nessa guerra entre a verdade de Deus e a verdade de Satanás, a verdade de Deus prevaleceu no céu. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Se a verdade de Deus prevaleceu no céu, Satanás deveria ter sido destruído. E aí fica a grande interrogação. Por que Satanás foi expulso do céu e ele não foi destruído se ele se provou falso ou mentiroso no céu? João capítulo 8, versículo 44. Leia comigo. A verdade é que no final da batalha no céu, a Bíblia vai dizer que não achou lugar no céu para Satanás. Se não achou lugar para ele, é porque a verdade dele não foi totalmente aceita. Porque 2/3 dos anjos, a gente vai ver o texto já já, 2/3 dos anjos ficaram do lado de Deus. Ou seja, 67% dos anjos adotaram a verdade de Deus. João 8, verso 44, está escrito, verso 44, Jesus Cristo está se dirigindo aos fariseus, que o está acusando, né, de injusto, de ser uma farsa, de ser um falso Messias. Aí Jesus Cristo diz, eles vão dizer que eles têm por pai Abraão,
E aí Jesus Cristo diz, vocês são filhos do diabo. Olha, o verso é duro. Eu não apresentei esse texto na nossa série O Jesus Radical. Porque muita gente acha que Jesus é o bonzinho do Novo Testamento, que Deus é o carrasco do Velho Testamento, que Deus do Velho Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro. Tem nada a ver. Jesus Cristo aqui olha para os fariseus e diante dos fariseus ele diz, vocês são filhos do diabo. E ainda querem satisfazer a vontade do pai de vocês. Ele é mentiroso, ele é homicida, desde o princípio, e ele jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, a guerra no céu provou que Satanás estava mentindo para os anjos. Mas 1/3 dos anjos acreditou que a mentira de Satanás era verdade. Por isso, Deus não destrói Satanás. Deus vai permitir que Satanás tenha tempo de provar para o universo agora, não mais para os anjos, não mais para Deus, não mais para Jesus Cristo, não mais para o Espírito Santo. Ele vai provar para o universo que a sua verdade, que no céu se provou mentirosa, era verdadeira. Então Satanás sai do céu e ele vai visitar todos os mundos criados por Deus. E Deus estabeleceu leis nesses mundos criados. Seres inteligentes, seres livres, capazes de escolher o certo e o errado. E o texto de Apocalipse, capítulo 6, você quer saber, eu falei que, sim, Apocalipse 12, né, fala que Satanás arrastou 1/3 dos anjos. Por isso ele não foi destruído. Leia de novo comigo Apocalipse capítulo 12, né, que 1/3 dos anjos ficou do lado de Satanás. Então, nesse aspecto, Deus sendo justo, sendo verdadeiro, sendo eterno, sendo amoroso, ele não vai destruir Satanás. Mas Jesus Cristo sai vitorioso na batalha no céu. Né? E aí diz aqui, ó, que ele arrasta atrás de si 1/3 dos anjos. Né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, com ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz que ele tem aí, ele arrasta 1/3 dos anjos para a terra, né? A sua cauda, verso 4 agora, a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu. Então Satanás, ele conquistou 1/3 dos anjos, ou seja, 33% dos anjos adotaram a filosofia de Satanás. Se a gente dividir todos os anjos do céu em 3 partes, uma 1/3 parte ficou com Satanás. Então Deus, sendo justo, ele vai dar tempo a Satanás para que ele se prove verdadeiro ou continue se provando falso, como foi o caso no céu. Se no céu ele se provou falso, então Deus agora quer que o universo reconheça que as leis de Deus são justas, são verdadeiras e eternas. E que Deus é amor. Então, o capítulo 5 de Apocalipse é o principal dos capítulos da Bíblia. Por quê? Porque no capítulo 5, Jesus Cristo é apresentado como aquele que vai abrir os selos. Porque ele é a resposta de Deus para todo o universo de que Deus é verdadeiro, Deus é justo e que ele é amor. Então, a verdade de Satanás na cruz, ela foi completamente destruída. Ela se provou para todo o universo falsa, mentirosa e destrutiva. Mas vamos ler um pouco mais aí. Jesus Cristo também saiu vitorioso quando ele veio à Terra. Aí nós temos várias vitórias. Você vai dizer, Renivaldo, e o Éden? Não, Satanás ganhou a batalha no Éden. Por quê?
Porque 100% dos homens pecaram. Diz o texto de Romanos, capítulo 5, leia comigo, Romanos 5, todos pecaram. Então aí Satanás ganha a primeira batalha dele, né? Porque tanto Eva quanto Adão acreditaram na mentira da serpente. Leia comigo. A gente vai ler os dois textos para ver que Satanás também teve vitória, uma vitóriazinha, né? Uma batalhazinha aqui que ele foi vitorioso. Mas Deus foi tão misericordioso que também deu a Adão e Eva o privilégio de conhecer o plano de Deus, e eles se arrependeram de acreditar na mentira do diabo, e eles puderam ver o Messias, né, prometido, e a graça de Deus permitiu que eles alcançassem o arrependimento. Mas Satanás, infelizmente, venceu na terra. Lembra na mensagem 4, quando eu falei que nosso planeta é o único que é um problema para Deus, porque nós somos os únicos que acreditamos na serpente, que nós pecamos, caímos e nos mantemos rebeldes contra Deus. Verso 12, Romanos 5,12 diz assim, olha, porquanto, como por um só homem veio o pecado entrou no mundo, também e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, Satanás, ele também teve vitórias aqui na terra. E a vitória de Satanás aqui na terra foi uma vitória assim, crucial e determinante para Deus se envolver com a terra. Porque agora nós temos 1/3 dos anjos aqui na terra e nós temos 100% da humanidade do lado de quem? Do lado do diabo. E Deus vai trabalhar incansavelmente para reverter esse quadro. Deus vai trabalhar incansavelmente para levar o ser humano de volta ao Éden restaurado. Vamos ler Gênesis 3. Você ainda está em dúvida com relação ao conflito no céu, então nós vamos ler dois textos de Gênesis, capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, não é? De todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Então Deus está dizendo para Adão e Eva, eu tenho um mandamento para você. Eu tenho uma lei para você. E a lei é, você é livre para comer de todas as árvores do jardim. Agora eu separei uma, e dessa você não deve comer. Você é livre para comer de todas as árvores do jardim. O verso 16. Leia devagarinho o texto e você vai observar que Deus não proíbe o ser humano de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus recomenda. Ou Deus solicita ao homem obediência à palavra de Deus, à verdade de Deus. E aí vem Satanás, capítulo 3 agora, versículo 2 em diante, vem Satanás e ele vai dizer o quê? Veja, capítulo 2, nós temos uma verdade de Deus, e essa verdade de Deus é não coma. Existe um mandamento de Deus, e o mandamento eles podiam comer, mas comer era desobedecer à palavra, à ordem, o mandamento de Deus. Capítulo 3, a partir do versículo 2, aliás, o versículo 1, né? Versículo 1 e versículo 4. Vamos ler do 1 até o 5. Vamos lá. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus pediu, Deus disse, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morram. Então a serpente disse à mulher, versículo 4 agora, né? É certo que vocês nunca morrem. Observe,
O mandamento de Deus diz: comer, morre. Satanás diz: comer, não morre. A verdade de Deus contra a verdade do diabo. A mesma guerra do céu agora é travada no Éden. Satanás não ganhou espaço em nenhum planeta pelo qual ele passou com seus anjos. Lá estava a árvore da vida em todos eles. Lá estava a árvore do conhecimento do bem e do mal em todos eles. Lá estava a lei de Deus. Lá estava também Satanás para dizer que a lei de Deus é injusta, é falsa, é mentirosa, é arbitrária e que o ser humano não precisa de lei. Aliás, o cristianismo moderno está justamente pautado nessa premissa. A premissa de que nós não precisamos mais da lei, que Jesus Cristo, o bonzinho que veio morrer por nós, anulou a lei. Não é o que a Bíblia diz. Se a guerra foi com base exatamente na justiça de Deus, na lei de Deus, na verdade de Deus, então a lei é eterna. Ela não pode ser mutável, ela não pode ser temporária. Ela não pode ser uma verdade relativa, onde cada um tem a sua verdade. Não existe isso. Quando você assistir filme hoje, você vai ouvir os artistas dizendo que cada um tem sua verdade. É mentira. Só existem duas premissas no universo: verdade e mentira, sim e não, certo e errado. E aí Satanás vai dizer: olha, é certo que você não morre. Porque Deus sabe, diz o verso 5, porque Deus sabe que no dia em que você comer dele, você será igual a Deus. Você vai ser tão inteligente quanto Deus, você vai ser melhor do que Deus, você vai ser uma pessoa independente de Deus, você vai ser seu próprio Deus. Então veja que essa premissa foi jogada no universo. Foi jogada no céu, e no céu Satanás saiu derrotado. Nos outros planetas ele foi derrotado, e agora na Terra, infelizmente, ele foi vitorioso. Porque diz o verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao marido, e ele também comeu. E agora os dois pecam. Então, toda a humanidade, representada em Adão e Eva, obedeceu à mentira ou à verdade de Satanás. E, nesse caso, ele se torna Deus mentiroso. Adão e Eva tornou Deus mentiroso. Por isso, Apocalipse capítulo 5 é o principal dos capítulos da Bíblia. Por quê? Porque Deus apresenta a sua verdade de um modo radical. Ele vai matar seu próprio filho. Diz o capítulo 5 de Apocalipse que ele foi morto. E com o seu sangue, ele comprou o direito de salvar pessoas. Ele comprou pessoas da terra com seu próprio sangue. E agora, a verdade de Deus prevalece contra a verdade de Satanás. Jesus Cristo começou a sua vitória justamente no deserto da tentação. Mateus capítulo 4, tá bom? Você vai encontrar uma outra batalha, né? Agora, como Deus trabalhando para resgatar o ser humano. Deus agora entra no campo de batalha para lutar contra Satanás, para resgatar o ser humano, toda a humanidade que está agora escravizada pelo mal. Lógico que no Éden, Deus apresentou que aconteceria isso. Lá em Gênesis 3,15, Deus apresentou que ele enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Satanás ganha uma vitória, mas aquela vitória com sabor de derrota, porque quando Satanás vê Deus, Gênesis 3,21, matando um cordeiro no Éden, para vestir Adão e Eva, Deus estava mostrando a promessa de um redentor ou de um resgatador, daquele que viria para comprar e redimir o ser humano das garras do diabo.
E aí Satanás vai trabalhar para destruir Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 a 4, diz que ele vai trabalhar, ele vai vigiar a mulher, para que na hora que nascesse o descendente da mulher, ele destruísse a semente da serpente, ou a semente da mulher. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 a 4, você vai encontrar que Satanás ele vai ficar vigiando a mulher, que é a igreja de Deus, né, que é o povo de Deus. Ele vai ficar vigiando para que, ao nascesse o descendente, ele tentasse destruir o descendente, para que ele não se tornasse adulto, para que ele não morresse, para que ele não vencesse a batalha contra o mal e o ser humano fosse destruído junto com Satanás para sempre. Mas Deus é tão misericordioso. Aí o deserto da tentação, Jesus Cristo vai passar por 3 tentações. A primeira tentação, o diabo pede para Satanás, ou Satanás pede a Jesus Cristo para transformar pedras em pães. No caso aí ele pede para Jesus Cristo ir contra a palavra de Deus. A mesma tentação de Eva, né? A mesma tentação de Eva, o apetite, a intemperança, o domínio próprio. Então Satanás vai tentar Jesus Cristo a desobedecer o mandamento de Deus. E Jesus Cristo vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então na primeira tentação Jesus Cristo venceu, saiu vencendo. A segunda tentação, Satanás pede para Jesus Cristo tentar a Deus, ou confrontar a verdade de Deus. Não, já que Deus disse, não, tudo bem, é verdade que Deus, a palavra de Deus é o guia seguro para todos nós. Agora faça o seguinte, já que você confia tanto na palavra de Deus, jogue-se daqui, porque Deus vai proteger você. Então, o Pai Nosso diz que a gente não deve pedir para ser tentado, e nem nos colocar no terreno da tentação. Então Jesus Cristo diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo, o mandamento de Deus pede para que eu não me coloque no terreno da tentação. Por que eu vou tentar a Deus? Então não vou confrontar a verdade de Deus. Não vou provocar a Deus para que Ele cuide de mim. Não vou me jogar da ponte para que Ele não permita que eu me morra esmagado na queda. Satanás então leva Jesus Cristo para o pináculo do templo e diz para ele, você não precisa morrer pelo ser humano. Eu dou a você o ser humano, o mundo todo, se você fizer apenas uma coisa. Se você reconhecer que eu estou certo nas minhas verdades. Ou seja, se você prestar adoração a mim. Se você se prostrar e a me adorar. Ou seja, se Jesus Cristo se prostra diante de Satanás, está provado que as leis de Deus são injustas, que o governo de Deus é arbitrário e que Deus não ama. Porque Deus expulsou Satanás do céu e expulsou Adão e Eva do Éden. Mas fora do Éden, Deus, através do Espírito Santo, matou um cordeiro para vestir Adão e Eva. A vitória de Satanás no Éden foi uma vitória amarga, com sabor de derrota, porque ele viu o futuro. Quando Deus matou o cordeiro no Éden, Deus mostrou para Satanás que haveria um cordeiro que morreria para resgatar o ser humano das garras do diabo. Então agora Jesus Cristo está no pináculo do templo e Satanás mostra a glória de todos os reinos e diz para ele, você não morre, você não precisa morrer pelo ser humano. Se na primeira tentação ele quer negar a palavra, ele quer negar a verdade de Deus, na segunda ele quer tentar a Deus, quer levar Jesus Cristo a tentar confrontar a Deus, na terceira tentação ele quer levar Jesus Cristo a desistir do ser humano. Desista de resgatar o ser humano. A natureza do ser humano é imutável, ele não muda. Aliás, tem muita gente ainda hoje, né? Muita gente, mesmo de púlpito, dizendo que o ser humano não muda. E aí Jesus Cristo, ele vai dizer para Satanás, Satanás, você está perdido. Por quê? Porque a verdade é que só a Deus devemos prestar culto. Então Jesus Cristo sai vencendo. No céu,
Agora no deserto da tentação, ele vai ser vitorioso. Ele vai ser vitorioso também no Getsêmani. Quando Jesus Cristo se vê diante de vários discípulos que estão ali com ele, dormindo, e depois o abandonando, ele entra em desespero. Ele entra em angústia e ele se vê completamente desligado de Deus. E agora ele pergunta: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Onde está o Senhor? Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Havia trevas no Getsêmani. E Jesus Cristo se viu tão sozinho, mas tão sozinho e abandonado, que ele pensou que Deus o havia rejeitado para sempre e desistido dele. E ele começa a suar grandes gotas de suor. E esse suor eram gotas de sangue. Ele sua sangue e lágrimas diante da proposta que é morrer pelo ser humano. E Satanás vai lá, diz o livro de Lucas, que Satanás está ali, tentando, mostrando para ele que é inútil, que não vale a pena. E diz o livro de Marcos que anjos vieram assisti-lo ali. Anjos vieram confortá-lo ali. E Jesus Cristo dá um brado de vitória no Getsêmani quando ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus Cristo saiu vencedor no Getsêmani porque ele não desistiu de você. A terceira tentação de Satanás no capítulo 4 de Mateus era que Jesus Cristo desistisse do ser humano. Que ele apenas se tornasse rei do ser humano, mas reconhecesse a soberania de Satanás. Na verdade, Satanás queria o coração de Jesus Cristo. Queria a obediência de Jesus Cristo, e nesse caso ele não ofereceria nada. Era uma mentira dele ao dizer que poderia oferecer o ser humano e a terra para Jesus Cristo, porque nunca foi dele. Ele usurpou o trono da terra, ele usurpou com a mentira quando ele disse para Adão e Eva que não morreriam, que poderiam ser felizes independente de Deus. E agora ele quer levar Jesus Cristo pelo mesmo caminho, o caminho da desobediência. O caminho da desobediência nunca trouxe felicidade para ninguém. E Jesus Cristo agora vai vencer a maior de todas as batalhas. Ele pode ter perdido no Éden, mas ele vai resgatar o Éden na cruz do Calvário. Lá no Calvário, no Gólgota no caso, tinha três cruzes, né? A primeira cruz está Gesta, a terceira cruz está Dimas, e a cruz do meio está Jesus Cristo. Gestas representa aqueles que querem uma vida independente de Deus. Olha o que ele diz para Jesus Cristo. Ele zomba de Jesus Cristo e ele diz: desça da cruz. Era a voz de Satanás num grito de desespero, pedindo para Jesus Cristo desistir do ser humano. Desça da cruz. Salve-se a si mesmo e a nós também. Do outro lado, na terceira cruz, está Dimas dizendo: você não tem temor de Deus? Nós, com verdade, merecemos a morte porque pecamos, porque somos ladrões, vivemos de uma vida errada, transgredindo as santas leis de Deus e dos homens. Agora, este homem que está no meio aqui, que está entre mim e você, ele não fez nada de errado. Ele não fez nada de errado. E ele olha para Jesus Cristo e diz: Senhor, eu sou um pecador. Eu errei, eu fracassei. Minha vida está toda errada. Agora, já que você está aí, por favor, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ele reconhece Jesus Cristo como Deus. E ele reconhece Jesus Cristo como salvação. Ele reconhece Jesus Cristo como Deus, como salvação e como Rei. E então agora ele exalta a verdade de Deus. Ele exalta a lei de Deus. Ele exalta a justiça de Deus. E Jesus Cristo garante para ele: você estará comigo no paraíso.
A verdade é, você estará comigo no paraíso. Dimas não subiu para o paraíso nem no domingo, quando Jesus Cristo ressuscitou aquele molho, como eu expliquei no capítulo 4, né, a mensagem do capítulo 4 da porta aberta. Dimas vai ressuscitar junto com Abraão, vai ressuscitar junto com Davi, vai ressuscitar junto com tantos outros do Velho Testamento que morreram na esperança da ressurreição e tantos outros que morreram no Novo Testamento na esperança da ressurreição. O próprio Estevão vai ressuscitar aí, Dimas vai ressuscitar junto com Estevão e as outras testemunhas aí que morreram esperando Jesus Cristo voltar. Na segunda vinda de Jesus Cristo, Dimas vai ressuscitar para a vida eterna e Gestas vai ressuscitar na terceira vinda de Jesus Cristo para a destruição e horror eterno. Daniel capítulo 12, leia comigo Daniel capítulo 12, tá bem? Meus amigos, por favor, cada dia que você puder, leia pelo menos um capítulo da Bíblia, procurando tirar lições práticas para a sua vida. A Bíblia é um manual de ensino, é o professor de Deus para a nossa vida, tá bem? Daniel capítulo 12, versículo 4, se eu não estou enganado, deixe-me ver aqui. Não, é versículo 2 e 3, versículo 2 diz assim, olha, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, o grupo dos Dimas da vida, né, que morreram em Jesus Cristo, ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Percebe? A verdade de Deus contra a verdade de Satanás. Você não morre. Satanás disse para Eva. Deus disse, se comer, se desobedecer, morre. Ezequiel, capítulo 33, leia comigo. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém, tá bem? E como Deus não tem prazer na morte de ninguém, olha o desejo de Deus para toda a humanidade, tá bem? Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, está escrito. Assim diz o Senhor, tão certo como eu vivo, diz o nosso Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta e viva. Essa era a verdade de Deus. Adão e Eva não precisavam comer daquele fruto para ser felizes, porque eles já eram felizes. Não haveria uma felicidade mais completa do que a que foi dada por Deus para eles. Então Jesus Cristo na cruz diz para Satanás e para todo o universo que a verdadeira felicidade só é possível através da obediência ao governo de Deus, aos mandamentos de Deus, à verdade de Deus, à justiça de Deus, à bondade de Deus, ao amor de Deus. Não existe felicidade fora da obediência. Não existe felicidade na desobediência. Meu amado, agora o texto termina de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, termina dizendo que Jesus Cristo saiu para vencer. Essa questão aqui é uma questão muito séria, porque para vencer é uma batalha pessoal e individual. O Cristo que venceu no céu, o Cristo que venceu no deserto da tentação, venceu no Getsêmani, venceu na cruz, ele ainda quer ser o Cristo, o Cordeiro que vence na tua vida. A última batalha agora é a batalha do nosso coração. Provérbios capítulo 23, versículo 26, Deus disse, filho meu, dá-me o teu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia está conectada, meus amados. Leia comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. A questão agora é a verdade de Deus contra as mentiras de Satanás. Porque Jesus Cristo revelou para nós, seres humanos, que as verdades de Satanás todas são mentirosas.
ele jamais se firmou na verdade. Não esqueça de ler João capítulo 8, verso 44. Satanás não tem verdade, ele é o pai da mentira e agora ele quer fazer você acreditar em mentiras. Por isso nós temos hoje várias ideias, várias filosofias, vários ensinos, várias mentiras, vários paradigmas, inclusive o paradigma de dizer que Deus não existe e que a terra é fruto do acaso. Satanás ainda hoje ele está pregando suas mentiras como se fossem verdades. E milhões de pessoas, diz Apocalipse capítulo 20, versículo 4, o versículo 6, que o número dos perdidos é como a areia do mar. Por quê? Porque acreditaram na mentira do diabo. Deixaram de acreditar na verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, diz que eles serão destruídos porque deixaram de crer na verdade para acreditar na mentira. Então a última batalha, meu irmão, é pelo teu coração, é pela tua mente. Satanás está trabalhando hoje para destruir pessoas, para levar pessoas a acreditar na mentira, para não aceitar a verdade de Deus. A verdade de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que vem para salvar, é aquele que vem para trazer um novo céu e uma nova terra. Ele não tem prazer na morte, ele não tem prazer na destruição de ninguém. Deus não é mau, Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E Satanás quer fazer você não acreditar nisto. E agora você decide se Jesus Cristo sai para vencer também na sua vida. Ele foi vitorioso no céu, ele foi vitorioso no deserto da tentação, no Getsêmanis e na cruz. Agora, a pergunta para eu terminar essa mensagem para todos nós é: ele é vencedor no teu coração? Você já escolheu o seu lado? Você vai seguir as verdades de Deus ou as verdades mentirosas de Satanás? Você decide. E o meu desejo é que você hoje escolha o lado de Deus, o lado do vencedor. Porque Apocalipse capítulo 17, eu vou ler o último texto para a gente terminar. Apocalipse 17, verso 14. Leia comigo. Eu quero que você faça de Apocalipse capítulo 17, versículo 12, o seu texto. Coloque o seu nome aí em Apocalipse 17, verso 14, tá bem? Apocalipse 17, verso 14 está escrito: pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Jesus Cristo já é o grande vencedor. Ele pode ter perdido a batalha do Éden. Adão e Eva podem ter ficado do lado de Satanás. E infelizmente, eu e você, infelizmente, adotamos a filosofia do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz que todos nós adotamos o caminho do pecado. Mas Deus, ao fazer justiça, ele traz Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, mas Deus o faz pecado por nós. E Jesus Cristo é o grande vencedor. Apocalipse 17, 14. Pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, e vencerão também aquele que se acha com ele. Você pode botar seu nome aí. Vencerá também o Renivaldo, porque ele escolheu Jesus Cristo. Se você escolher hoje Jesus Cristo como seu Deus, como seu Salvador, como seu juiz, como seu advogado, você também é um vencedor. Deseja você hoje tomar a posição dos vencedores? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado porque Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus e ele morreu por cada um de nós. Ele não desistiu da gente, mas ele foi até o final. Por quê? Porque ele acreditou que eu e todos nós que assistimos essa mensagem aceitaríamos o seu sacrifício como suficientes para nos dar a redenção dos nossos pecados e a vida eterna. Portanto, Senhor, ajuda-nos hoje a abrir o coração a esta verdade e nunca, jamais negar a tua verdade, mas aceitar o teu governo, aceitar os teus planos, aceitar o teu domínio, o teu amor em nosso coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.